Universidade. Painel com o professor Marco Aurélio. Olha, Renata e ouvintes, temos desde a sexta-feira movimentação no Rio de Janeiro para a recepção de líderes do BRICS, né? Que é o bloco integrado pelo Brasil, que tem também a China, a Rússia, a África do Sul, mas que integrou outros países também. Só que já temos uma resposta dos Estados Unidos a essa cúpula do BRICS. E uma resposta nada esperada ou positiva para esses países. Ou amigável. Ou amigável. O Trump anunciou na rede social dele que vai aplicar tarifa adicional de 10% aos países alinhados à política do BRICS, que, segundo ele, é uma política anti-americana. Professor Marco Aurélio Freire, vamos falar sobre essa cúpula do BRICS e, afinal, que política anti-americana é essa? Quanta confusão. Bom dia, professor. Bom dia, Vitor. Bom dia, Renata. Bom dia também aos ouvintes do Manhã Cidade. Olha, Vitor, realmente a situação internacional vai escalando, né? É o seguinte, o BRICS é um grupo que reúne, além dos países primeiros, né, que é o Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, uma reunião de muitos mais países hoje. Eles ampliaram o bloco, muito mesmo. Entrou países como a Arábia Saudita, Egito, por exemplo, o Irã. E aí é o seguinte, essa reunião, né, antes da resposta do Trump, tem algumas questões importantes. Primeiro, a reunião foi meio que esvaziada, sabe por quê? Porque o presidente da China não veio, o Putin nem pode vir, porque se ele pisar no Brasil, ele teria que ser preso, porque tem mandado internacional de prisão sobre ele, né, do Tribunal Penal Internacional, e também não veio o presidente do Irã, né? Então isso esvaziou um pouco a cúpula. Agora, houve uma declaração feita ontem, já fechada, a declaração do Rio de Janeiro, embora a cúpula termine hoje, a declaração já foi emitida ontem, com os assuntos mais discutidos. O que é que eles discutiram mais? Primeiro, uma reforma abrangente da ONU, né? Eles criticam que o Conselho de Segurança da ONU não funciona mais como deveria funcionar. Então, eles querem uma reforma da ONU. Segunda questão é que eles fizeram uma declaração falando em 2 estados ali na Palestina. Então, o Estado da Palestina e o Estado de Israel. Então, a chamada solução de 2 estados. E a terceira coisa é que eles criticaram, né, os ataques contra o Irã. Só que aí é o seguinte, nesse cenário todo, o Irã não gostou. Interessante, o Irã foi citado, mas o Irã não gostou porque não falaram explicitamente, né, nos Estados Unidos e em Israel não falaram isso, né, e também porque o Irã não é a favor da solução de 2 estados. O Irã não aceita a existência de Israel. Então, o Irã não gostou da decisão, tá? Os americanos não foram citados, mas aí o Trump vai à rede social e faz essa declaração, porque aí a questão de Trump não é bélica no primeiro momento, é econômica, né? E quem conseguiu evitar que as declarações do BRICS fossem mais fortes foram justamente a Arábia Saudita e o Egito, que são parceiros dos Estados Unidos, mas estão no bloco. E o recado de Trump é para esses países. Por quê? Porque o que Trump percebe é que se China, Arábia Saudita, né, países ali da área do Oriente Médio, que, né, tem a questão do petróleo, tem a questão de Israel, Egito, que hoje é um país que reconhece Israel. Se esses países vão para a área de influência da China, os americanos perdem influência militar, influência econômica e influência tecnológica em relação ao petróleo. Esse é o medo de Trump, e aí Trump não vai aceitar o BRICS de jeito nenhum. E tem um detalhe, o que Trump realmente quer evitar é que esse grupo abandone o dólar. Se esse grupo começa a abandonar o dólar e começa a vender petróleo sem usar o dólar, os americanos começariam a ter um grande problema econômico. Esse é o que o Trump quer evitar, e vamos ver, né, se o Trump recua dessas medidas ou não, porque algumas vezes ele recuou. Mas um anúncio já causa um burburinho grande. Professor, e o Brasil, como é que fica no meio disso tudo? Olha, o Brasil, ao lado da Arábia Saudita e do Egito, foi um dos países que evitaram colocar mais peso sobre os americanos e sobre Israel. A diplomacia brasileira ficou no meio termo também, né? Essa é uma medida... É difícil para a diplomacia brasileira, porque a ideia é aumentar o poder do bloco sem enfurecer os Estados Unidos. Mas isso tem um limite, e o limite está chegando bem pertinho do fim, principalmente pelo tipo, né, pelo tipo de política que o presidente americano faz. Ou seja, vai ser difícil equilibrar, mas daqui a pouco, dependendo de como o bloco tem que reagir, vamos ver como a diplomacia brasileira vai se sair. Agora, que a ideia brasileira é aumentar o poder do bloco sem enfurecer tanto os americanos, que também é um parceiro comercial importante do Brasil. Temos que ver se o Trump vai cumprir a ameaça
e se ela vai ter duração, né? Às vezes ele cumpre ou não cumpre. Quando cumpre, às vezes depois negocia e retira. Tem até apelido para ele, né, Vitor? Lá nos Estados Unidos é taco, né? Taco. O Trump always chicken out. Ou seja, o Trump sempre amarela. Seria uma tradução, né, mais ou menos. Ele se enfureceu, inclusive, quando disseram isso dele, né, porque ele voltou atrás de algumas medidas, mas ultimamente ele tem tentado evitar isso. Professor, muito obrigado e até amanhã. Até amanhã.